Andrew Lacar, conta um pouquinho o que você faz hoje, irmão. Eu sou vendedor Você é vendedor? Você é vendedor de quê? de solução. De solução? Que tipo de solução, irmão? Que tipo de problema você tem? Cara, hoje eu tenho um problema de escalar meu negócio, por exemplo. Você consegue ter uma solução para isso? Tenho. Eu acredito, Breno, que todo mundo é vendedor. Um médico, ele precisa vender conhecimento, autoridade e hora para que as pessoas consigam ir até a clínica dele e consiga, né, prosseguir com o atendimento. Claro. Uhum. Isso se aplica à oficina, isso se aplica a advogados, todo mundo precisa vender alguma coisa. Agora, falando sério, eu represento o Grupo Ademicon. O Grupo Ademicon hoje é a maior administradora independente de consórcio que tem no país. Legal. Ela é pioneira, ela inventou o consórcio imobiliário, não existia o consórcio imobiliário. Só para você ter uma ideia do tamanho da empresa, né? No mês passado, de cartas de consórcio comercializadas, nós fizemos 3,9 bilhões. Caraca. É, Bizarro, hein? mais de 350 milhões em cartas contempladas que foram liberadas para a galera. E realmente, se você entra, não sendo um comercial agora, mas Uhum. sendo um cara mais analítico, se você entra no próprio Banco Central, está o ranking das administradoras independentes de consórcio. A Demicon está em primeiro e a nossa operação de consórcio hoje é maior até mesmo do que grandes bancos comerciais, como Santander, como Itaú. Caraca. Então, Legal. eu vendo dinheiro. Infelizmente, eu acho que não só no meu negócio, Breno, mas como todo negócio, tem muita gente de má fé, picareta, sabe? Que não sabe alinhar a expectativa no começo, no atendimento, Uhum. e acaba queimando um pouco o produto. Uhum. Mas quem é atendido por um bom consultor em uma boa empresa, ele consegue ganhar muito dinheiro com consórcio. Posso trazer um exemplo? Claro. Um cara, ele tinha nome sujo, um cliente, né? Mas ele, sabe quando o nome tá tão sujo que nada que ele fizesse ia mudar muito a realidade Sim. dele? Sim. Ele falou, cara, eu quero investir em alguma coisa, eu acabo gastando dinheiro, eu vivo da fatura do cartão de crédito. Eu falei, cara, você tem limite no cartão de crédito ainda? Tenho. Uhum. Mas tem quanto? Eu falei, tem uns quentão. Eu falei, e se eu pegar esses quentão seu, você vive até o final do mês? Não, vivo, eu tenho um dinheirinho também e tal. Então vamos Uhum. fazer o seguinte, você vai ganhar um pouquinho de milha, você vai fazer um valor aí de parcela de R$ 350 e você vai deixar isso posteriormente no débito automático. Você vai esquecer que existe. Se você ganha R$ 3.000, agora você vai ganhar 2.650. Você vai esquecer isso aqui. Legal. Legal. E, cara, ele pagou por 4 meses e eu consegui contemplar a cota dele por lance embutido. Claro que o valor era muito pouco, era uma carta de crédito ali de 120 mil e a gente utilizou um pouco de recurso próprio lá, líquido, de recurso embutido, 95 mil mais ou menos que ele pegou líquido. Eu girei esse dinheiro. Falei, cara, eu vou comprar sua carta Então contemplada. só explicando um pouquinho melhor, para ficar um pouco mais claro ali para a audiência. O cara ele fez um aporte de 450 por mês durante 4 meses Uhum. e pegou um lucro ali de 90 mil? Não, no caso ele foi contemplado num crédito de 90 mil. Né? Ah, entendi. O que a gente fez? A gente vendeu esse crédito para o mercado. Ele recebeu um Uhum. Pix na conta dele de R$ 40 mil. Caraca. Ele limpou o nome dele, ainda sobrou um pouco. Ele começou a construir uma reserva de emergência e voltou a investir em consórcio. Então, o nosso produto ele é uma solução desde para o público D Uhum. e principalmente para o público A. Uhum. Porque hoje a gente pega essa Selic alta do jeito que está, estabilidade econômica, a gente vai até o banco e quem tem um ótimo score que realmente consegue ter acesso a crédito no Brasil, para aquisição de imóvel, o cara ele vai pagar, teve alteração no sistema de amortização. Então, tanto a SAC quanto a Price, que são sistemas de financiamento, hoje você precisa dar mais para financiar menos, mas os grandes bancos mantêm um prazo longo de 30, 35 Uhum. anos e você paga uma alta taxa de juros. Uhum. Um exemplo de um Uhum. cliente aqui de Ribeirão Preto. Ele comprou um imóvel na planta e agora vai ter a entrega das chaves daqui 4 meses. Ele pagou 40% direto Uhum. para a construtora, Uhum. dando balão e tudo, e agora ele precisa pagar R$ 1 milhão. Eu fiz uma análise em cima do que ele tinha de financiamento mesmo. Cara, ele ia pagar no final de todo o prazo 18 milhões. Caraca, que absurdo. Não, é um absurdo. Que absurdo. Parece que eu estou forçando Aham. a barra, Ah, né? não, 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 mas Eu olhei, eu revisei, eu mandei para um perito financeiro para saber se o valor estava batendo. Ele concordou comigo. é que o pessoal não faz essa conta no Eu dia a falei, dia, né? cara, por que você ia topar isso? Eu falei, porque eu aguento pagar 8 mil de parcela. Cara, você acredita então que pra galera que já tem dinheiro, grandes empresários e tudo, pessoal que tem que ter um caixa guardado, pessoal que tem ali uma reserva financeira, esses empresários que querem se alavancar, o consórcio é uma das melhores maneiras hoje em dia para Com fazer isso? certeza, porque ele não existe juros. De fato, existe uma taxa administrativa, mas quando eu falo de taxa na DMCOM, eu falo de 1,2% ao ano. Uhum, E o cara que tem dinheiro, ele tem que continuar com dinheiro. uhum, Então, eu
pega operações, por exemplo, de distribuidoras que eu tenho que tem fábrica própria na China, que compram, importam, Uhum. eu já estou falando de empresas maiores, né? O cara ele vai trabalhar com recurso próprio, Uhum. ele vai trabalhar com capital de giro direto no banco, mas ele tem tração. Então, quanto mais dinheiro ele coloca em mercadoria, mais venda ele vai ter, consequentemente, maior faturamento ele vai ter. E tudo que esses caras querem é spread em cima do valor que ele colocou. Sim, sim. Ideia, tu vende iPhone, tu tem uma margem de 10%. Uhum. Aí você chega no banco, o banco está te vendendo dinheiro a 3%, sem entrada, sem nada. Liberou para você. Faz sentido você pegar, mesmo que seja 3% ao mês, porque o teu produto te dá 10%. Então, líquido, você vai ter 7% em cima de um dinheiro que não é teu. Apesar Entendi. de que a sua margem vai ser menor, ainda faz sentido se você tem tração para vender esse produto. Entendi, sim. E o consórcio, ele entra como mais uma alternativa para o grande empresário, para o cara Cara, capitalizado muito que quer bom. fazer mais dinheiro. Cara, muito bom essa estratégia. Espero que a audiência tenha pegado isso daí, cara, porque É, isso aí é dica valiosa. é. E deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Por que que você decidiu ser vendedor? Você poderia ser qualquer coisa, poderia seguir qualquer área, seguir o sistema tradicional, fazer uma faculdade, se especializar em alguma coisa, trabalhar Uhum. ali CLT, crescer dentro de uma empresa. Por que que você escolheu ser vendedor? E por que que você escolheu ser vendedor dentro do segmento de consórcio também? Cara, vendas é a única coisa que você vai fazer que realmente o salário ele é meritocrático. Você ganha em cima daquilo que você produz. Então, eu trabalhei, né, em regime CLT, foi uma escola para mim, né, eu aprendi sobre todos os departamentos da empresa, né, a vida começou mesmo de trabalho desde os 15 anos. E depois eu fui CLT, fui trabalhando, né, o primeiro ali você pega, pô, trabalhei em estoque de mercado e tal, e eu vi o tanto de Legal. esforço e o tanto de horas que eu dedicava para ganhar nada É. no final do mês. Uhum. Então, quando eu entendi que eu poderia ser comissionado e a comissão não tinha teto, eu comecei a trabalhar como vendedor CLT. Só que eu Uhum. via que a maior parte da fatia ficava para o empreendedor e tá tudo certo. Só que eu falei, pô, se eu for um empreendedor, todo o lucro vai ser meu. Na época eu trabalhava, né, numa universidade estadual, eu tinha feito um concurso lá, tinha dado certo, mas eu era a categoria de base da base, né? Eu tive a ideia, cara, de começar a trabalhar com consórcio. Não foi porque eu me identificava com o produto. Na verdade, eu coloquei muita objeção em cima do produto. Eu não entendia porque que eu tinha que pagar taxa administrativa para alguém, sendo que eu sempre Aham. soube gerir muito bem meu dinheiro. Mas eu vi que tinha um colega da época ganhando dinheiro com isso. Eu falei, pô, eu quero ganhar dinheiro, mano. E Entendi. daí eu fui aprendendo o produto, fui entendendo o que dava para fazer. E eu digo que a Demicon me escolheu. Eu Foi. não escolhi a Demicon. Legal, legal. E trabalhando com consórcio, qual que foi o maior desafio que você enfrentou aí, desde o começo da sua jornada? Eu vejo que é o meu maior desafio até hoje, da grande maioria dos empresários. Mas quando eu vou trazer dois desafios, né? Uhum. Um de produto. A gente está num país onde as pessoas não foram ensinadas sobre finanças. Eu acredito que falar de dinheiro, de finanças, precisa vir desde a escola. Com certeza. Então, o que mais acontece são os pais reproduzindo o padrão dos pais que reproduziram, entendeu? Sim. E isso foi vindo, foi vindo, foi vindo, mas na verdade, cara, tinha que ser ensinado em escola. O que é custo fixo, o que é custo variável, o que é investimento, para desde pequeno o cara ele saber lidar melhor com as finanças. Então, muitas vezes você chega e fala para o cara, meu, ao invés da gente fazer um financiamento de 30 anos, você vai pagar 15 anos de juros, vamos demorar um pouco num consórcio, que seja lá uns 5 anos para a gente contemplar a sua carta, que ao invés de 30, o prazo máximo vão ser 18, e que Uhum. você vai se alavancar num crédito ali, tipo, 300 mil reais, você pagou Sim. 50 mil de parcela nesses 5 anos, Sim. você vai economizar mais de 10 anos que você pagaria de juros com a desculpa de não entrar no momento. E a galera, tipo, pô, mas eu vou ficar pagando no negócio, eu não sei se eu vou pegar. E essa mentalidade de investimento que precisa ser construído nas pessoas. Você acha, Então, o você meu trabalho é acredita? mais educacional. Educacional. É isso que eu ia te perguntar, porque você acredita então que o maior desafio é as pessoas não entenderem de fato o que é o consórcio, é não conseguir entender que aquilo é muito mais rentável, é muito mais inteligente do que, por exemplo, fazer um financiamento ou pagar à vista também, que a pessoa poderia ficar descapitalizada, por exemplo. Exato. Você tem que, além de aconselhar, dar a consultoria para Uhum. você criar a mentalidade para posteriormente vender. Acho que o segundo desafio, que esse se aplica a qualquer negócio, a qualquer empresário que for assistir isso, se você ainda não é empresário, quer ser um dia, já se prepara que você vai ter essa Legal. dor de cabeça com pessoas. Então, por exemplo, né, toda a minha equipe comercial é PJ, Uhum. então com alto potencial de ganho, mas não tem CLT, não tem
ajuda de custo, não tem nada. Você vai ganhar em cima do que você produz. É claro que na minha estrutura, eu vou pegar nessa mão do cara, eu vou ensinar para ele tudo que eu sei, eu vou acompanhar ele em todos os atendimentos, até com que ele consiga andar sozinho e criar um caixa para que ele fique mais tranquilo. E achar esse perfil hunter, hoje no mundo das vendas a gente tem o farming e a gente tem o hunter. Qual que é a diferença? Explica pro pessoal. O farming é o atendedor de lead, que ele só quer lead qualificado, ele quer trabalhar no ar-condicionado, ele vai tomar um cafezinho. Ah, não vem lead bom. Ah, o lead bom tá demorando para fechar. É o cara vitimista. Qual que é o hunter? O hunter é caçador, irmão. Ele não depende de lead. Ele vai atender lead, ele vai atender, mas ele não depende do lead. Ele cria novos leads, ele pega um lead ruim e transforma num bom cliente. Então, é o cara que vai para cima. E esse perfil tá escasso, assim, em qualquer segmento que você vê. E quais são as habilidades necessárias para uma pessoa se tornar um hunter? Uma pessoa que ainda não é, mas quer se tornar. Cara, Tem alguma coisa que ela possa fazer? Mentalidade? Ela tem que ter um belo porquê, ela tem que ter um senso de propósito muito grande. Perfeito. E ela tem que ser inconformada. Inconformada. Então, hoje eu tenho exemplos que, dentro da companhia, de 8 meses atrás, o cara ele era pedreiro, o network dele era com pedreiros, e em 8 meses esse cara está com uma renda acima de 30 mil reais. Esse Muito cara não acima fez da- faculdade, ele não terminou o ensino médio, mas ele tem um porquê muito forte. E é o cara que chega 7 da manhã, são 7 agora, daqui a pouco ele deve estar para chegar aí, e é o cara que sai daqui 8, 9 horas da noite. É Você isso. diria que é aquele cara com sede, com vontade de realmente mudar a realidade Sem ali dele, inimigo, né? o cara é faca na caveira, irmão. Ele quer É o ganhar primeiro a dinheiro. chegar, o último a sair. O que você tem que servir, que tem que servir para qualquer pessoa em qualquer área, é entender aquilo que eu vou começar a fazer ou aquilo que eu faço. Tem pessoas que têm sucesso? Então, eu, quando comecei a trabalhar com consórcio na Demicon, eu olhava quem já estava mais tempo que eu. Os caras tinham um carro legal, se vestiam bem, faziam viagem internacional, ganhavam bem pra caramba. Eu falei, esse cara não é melhor do que eu. Ainda mais uma geração mais ansiosa, igual a gente, que a gente aperta um botão, aparece uma pizza na nossa frente, a gente não precisou fazer nada além de pagar. A gente acaba não respeitando o processo do tempo e também acaba não respeitando o entendimento que cada um tem seu processo e a gente precisa respeitar o tempo. Exato. Eclesiastes 3, ele fala muito que tem um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Então, no seu segmento, tem um cara que tem sucesso, não inventa a moda, irmão. Modela, copia o cara, faz tudo que ele está fazendo. É questão de tempo para você se tornar bem-sucedido também. Perfeito. Então você diria que uma dica valiosa para quem está começando em qualquer segmento que seja é tentar encontrar alguma referência daquele mercado, alguém que já teve sucesso e modelar os passos dessa pessoa. E uma vez que a pessoa tenha isso em mente, ela precisa respeitar o processo para alcançar aquilo que ela almeja. E não ter pressa, né? Porque o que eu vejo que a galera acaba desistindo muito hoje em dia é por causa dessa questão de querer tudo para ontem, sendo que as coisas não são assim. Eu acho que é muito dessa geração que a gente está vivendo que é dopamina o tempo todo, como você falou. Hoje a gente não precisa ir, por exemplo, num restaurante pedir uma pizza. A pizza já aparece aqui, você clica um botão, ela já está em casa. Então, cara, muito bom essa dica que você passou pro pessoal. Absorvam isso aí e compartilhem. Você falou um pouco de networking, né? Você falou lá do pedreiro que vivia ali no ambiente com outros pedreiros, com outras pessoas ali, trabalhador braçal, por exemplo. Você acredita que o network, o ambiente que você está inserido ali, ele impacta diretamente no seu resultado pessoal e profissional? Diretamente, completamente. Completamente. O quanto que isso influenciou na sua vida? Cara, 100%. Vamos lá, como eu sou um emergente, né? Eu vim de um lugar de improvável e consegui conquistar algumas coisas na minha vida. Você é de onde, Eu sou de Maringá, no Paraná. Eu tenho amigos que eu amo muito, cara. Amo de verdade. Mas eles não estavam com a mesma sede e a mesma fome do que eu. Andando com eles, eu seria como eles. Eu não posso ser arrogante, prepotente e excluir esses caras da minha vida. Mas eu preciso ser intencional em não ficar sempre na mesa deles. Eu tenho que andar com gente que tem o mesmo propósito e está na mesma pegada do que eu. Perfeito. Não tem como eu ser um obeso andando com 9 bodybuilder, irmão. Em 1 ano eu vou estar magro, em 2 anos eu vou estar forte. Então, a ambiência e a margem de ganho e de FII que as pessoas recebem vai fazer completa diferença para onde você quer ir. Maravilha. Então fica aquela dica, né? Só que quando você começar a ganhar dinheiro, não esquece dos teus brothers, porque esses caras vão te julgar, esses caras vão fazer meme, vai falar que você virou blogueirinho, vai falar que tá se pagando de alguma coisa. Isso é o que eles têm para oferecer, tá tudo certo. Então eu aprendi um negócio que a crítica e o elogio tem que ter o mesmo peso para você. Caraca, falou. Você precisa viver
em harmonia com qualquer tipo de informação que chega sobre você. A única informação que chega sobre você, que você tem que acatar e se apropriar com força, é o que Deus diz sobre você. Só uma dica para o pessoal, é importante você observar que se você está numa mesa onde você é o cara mais influente, onde você é o cara que tem mais resultados, onde você é o cara que mais performa, busque outra mesa. Porque nessa mesa você não vai evoluir mais. Você sempre precisa ser a pessoa com menos resultados do ambiente que você está, porque isso vai te influenciar, isso vai te gerar uma pressão interna para você evoluir naquele ambiente. Cara, uma pergunta aqui. Qual foi o pior conselho que você recebeu na sua vida? Não empreenda, faça um concurso público, você vai ter estabilidade. Faça um concurso público, não É, empreenda. Esse foi o pior conselho. com certeza. Ser empreendedor aqui no Brasil, todo mundo sabe que não é fácil, Nem um né? pouco. É desafiador, mas ao mesmo tempo vale a pena. A recompensa é grande, traz a liberdade. Hoje, por exemplo, eu vim aqui 6:30 da manhã, acordei de manhã cedo, mas se um dia eu estiver um pouco mais cansado, às vezes eu acordo um pouco mais tarde e trabalho até um pouco mais tarde também. Uhum. A ideia é que no começo, muito mais, vai trabalhar muito mais que 8 horas por dia. Mas lá no final, ou às vezes quando você bater ali os 40 anos, se você começou cedo, você já vai ter uma equipe, você já vai ter processos, e você vai estar ali com a sua renda passiva alta, vivendo bem, e só sendo um investidor, investindo em grandes É negócios que a ali. quantidade de horas que você trabalha muda também. Porque quando você está empreendendo, cara, tu pode estar até trabalhando mais, mas tu está construindo um negócio para você. Para você. É Então é muito diferente. mais leve, Exato. entendeu? E eu não Perfeito. acredito muito nesse negócio, por exemplo, né, uma das coisas que você trouxe, o Brasil é um país muito desafiador para empreender. Todo país é um país desafiador para empreender, porque a dificuldade está no empreendedorismo. E se você começa a empreender no Brasil, no modo hard, Uhum. irmão, isso é uma benção. É, com certeza. Exatamente porque vai exigir novas skills para que você consiga ter sucesso em um sistema que é corrompido, que é mais difícil, com Com uma certeza. alta margem tributária. Então, quando você entra nesse jogo, cara, tu pode empreender em qualquer outro lugar, porque você Perfeito. foi forjado num país muito louco, que é um meme cabuloso. Cara, não, já traz isso que você falou. Isso é mentalidade, tá, pessoal? Porque, por exemplo, tem várias coisas, vamos dizer assim, difíceis e desafiadoras na vida. Só que tudo depende de como que você vê isso. Por exemplo, eu acabei de mencionar que aqui no Brasil é desafiador empreender. Só que olha a visão do Andrew. Isso é uma benção. Porque se é mais desafiador, a gente vai ter que aprender novas skills, aprender novas habilidades. Com isso, a gente é forjado num lugar mais difícil. Se a gente for empreender em uma outra cultura ou talvez em um outro país que seja menos burocrático, que a carga tributária seja menor, vai ser muito mais fácil. Então é tudo questão de visão e de mentalidade. Visão, mentalidade. É Perfeito, isso. Enquanto tem gente chorando, tem alguém vendendo lenço. perfeito, perfeito. Ótima colocação. Você falou do pior conselho e qual que foi o melhor conselho que você já recebeu? Empreenda. Empreenda? É. Eu imaginei que você ia Manda falar isso. todo mundo a merda. Vai você fazer. Você tá achando ruim teu salário? Beleza. É isso. Ninguém tá com uma arma na cabeça falando para você ficar lá. Uhum. Você tá querendo ganhar mais? Faça o que o cara que te contratou fez. Simples assim. Eu falei, tá bom, vou fazer. E não é essa história linda que, tipo, tu vai começar a empreender, vai ser fácil. Cara, eu comecei a ter um pouco de resultado dentro da Demicon, né? Tem gente que entra, pô, olha que história linda, de um pedreiro, né? Uhum. E que hoje já tá com a receita que ele tá mensal. Cara, eu demorei mais de 3 anos. Então, o pedreiro eles já tinha uma mentalidade muito mais forte do que a minha. Só que eu também acredito que a intensidade acelera a curva de aprendizado. Então, se você é mais intenso, esse negócio de que o processo é longo, e sim, nós temos que respeitar o processo, mas a gente pode acelerar o processo. Quando tu olha para o Egito, um caminho que eles demoraram 40 anos, em poucos dias eles podiam ter feito. Então é muito sobre você construir você para que você possa construir outras coisas. Então não existe PJ forte sem um PF forte. Em relação a essa questão de acelerar o resultado, acelerar o processo, além da intensidade, tem alguma coisa que você vê que dá para acelerar mais o resultado, no sentido de talvez contratar pessoas, formar time, sei lá, qualquer coisa assim que você veja que dá para acelerar o processo também, na sua perspectiva? Ninguém constrói algo grande sozinho. Então, a partir do momento que você começou a construir alguma coisa e você encontrou pessoas que têm os mesmos valores do que você, fideliza o seu relacionamento com ela Perfeito. e ganhe menos, mas ganhe em conjunto. Perfeito. À medida que você vai crescendo, você vai seguindo o mesmo propósito. Então, é melhor eu ter 2% de 100 milhões do que eu ter 100% de nada. Então,
ganhe junto, faça parceria, seja estratégico, agregue valor. Perfeito. Né? A gente que trabalha com venda, o pessoal quer muito condicionar uma venda entubada a qualquer custo, seja lá o que você faça. Uhum. Eu perco muita venda, exatamente por entender que no contexto daquela pessoa não faz sentido o produto que eu estou oferecendo. Então, quando Uhum. você trabalha na verdade com ética, com pessoas que têm os mesmos princípios e valores, é questão de tempo Uhum. para que você consiga crescer. Cara, muito bom, muito bom. Isso que você falou, é muito bom você falar para vendedor isso aqui, porque eu acho que até eu erro nesse sentido. Uhum. Às vezes a gente vai tentar vender alguma coisa e a gente, cara, faz de tudo para a pessoa comprar, tipo, dá soluções, às vezes entrega um bônus, às vezes vai fazendo tudo para a pessoa entrar, mas às vezes não é o momento daquela pessoa. Como é que a gente pode ter essa paciência de falar assim, é verdade, não é o seu momento, eu vou manter o contato e depois você me procura, por exemplo. Que é o que você faz, né? Às vezes você foca no relacionamento com aquele lead, com aquele potencial cliente, e ele sempre vai voltar uma hora e você fecha. Então é mais essa visão de longo prazo, de pensar, poxa, ele vai voltar, eu quero que ele tenha uma boa impressão de mim para que eu consiga vender para ele no futuro ou para alguém da família dele, algo nesse sentido. Vamos lá. Sempre que você for vender alguma coisa, o que, que o comprador quer? Preço. Uhum. E o que, que você vai ouvir muito? Não tem como pagar. Só que você tem que pensar além. Por que, que ele não tem como pagar? Então, o vendedor ele precisa saber fazer as perguntas certas. Ah, porque eu ganho muito pouco. Esse cara vai sair final de semana, ele vai gastar 200, 300 conto. Verdade. Então, às vezes, de fato, ele pode não ganhar muito bem, só que ele está jogando a semente dele num terreno infrutífero. Então, quando você mostra para ele que Uhum. com organização ele consegue adquirir o teu produto, e não porque ele tem que deixar de viver para comprar o teu produto, mas porque o teu produto vai permitir com que ele tenha mais sementes para que sim, ele continue se divertindo, mas com uma receita maior. Então, fazer as Legal. perguntas certas de maneira estratégica para fazer com que ele reflita os porquês. Um exemplo que a gente conversou agora há Uhum. pouco, né? O cara ele quer comprar um carro ali de 250, 300 mil. Um cara que quer comprar um carro desse, geralmente ele já é uma pessoa capitalizada. Então, você pega aí, o cara, 60% de entrada e você faz em até 36 vezes sem juros. O consórcio, nesse contexto, não se aplica para esse cara. Por que, que ele Uhum. vai pagar taxa administrativa, sendo que ele pode comprar algo de imediato, não precisa ser contemplado, oferta lance, nada disso, Uhum. para que ele pegue o carro na hora, entendeu? Uhum. Então, Uhum. eu preciso ter esse feeling, essa sensibilidade e entender. Eu falei, cara, nesse contexto, não mete ficha. Entendi. É mais Entendi. nessa questão. Entendi. Agora, o não e a objeção, irmão, você pode vender qualquer coisa, qualquer coisa. Sempre vai ter. Estranho vai ser se não tiver. Agora, o Uhum. vendedor medíocre é o que para no não. Uhum. Cara, muito bom. Você está servindo para mim, né? Né? Você está servindo Que para mim. bom, cara. Que bom. Muito legal. Você acha que para ser um bom vendedor, a pessoa já precisa ter algumas habilidades, por exemplo, uma habilidade de comunicar, uma habilidade de gerar conexão e depois aprende o técnico, por exemplo? Ou uma pessoa ela pode ser totalmente crua, uma pessoa assim, sou até tímido, por exemplo. Essa pessoa, ela consegue se tornar um bom vendedor também? Sim. Consegue? É treinável essa Completamente habilidade? treinável. Ninguém nasce sabendo fazer algo, tudo se aprende. É claro que existem pessoas que têm maior facilidade, que têm dom, né? Uhum. Mas eu conheço pessoas esforçadas que têm maior resultado do que pessoas que têm dom e não são esforçadas. Quando Perfeito. você pega uma pessoa esforçada que tem dom, você acha um Cristiano Ronaldo. É verdade. É. Perfeito. Se você começasse do zero hoje, com o conhecimento que você já tem, você iniciaria nesse mercado de consórcio mesmo, que é o que você tem mais conhecimento, ou você iria para um outro mercado? E se fosse na área de consórcio, o que você começaria fazendo com o conhecimento que você já tem? Começando do zero. Você não tem network ainda muito forte, mas você sabe as estratégias, você sabe o que você precisa para você vender. Uhum. O que você faria? A mesma coisa que eu faço hoje. A diferença de estar onde estou nesse momento não mudou. Eu só vivi mais tempo fazendo o que eu faço. Foi confuso o que eu falei, né? Não, mas deu para entender. É que você continua fazendo a mesma coisa que você fazia lá atrás, Isso. só que o resultado hoje é muito maior pela questão do tempo que você já está fazendo isso. Tem um versículo em Consistência, né? Abacuque que ele fala que ainda que a videira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, eu descansarei e confiarei em ti. O que que isso significa? Significa que ainda que você plante e plante muito, se o resultado não vier, Uhum. você precisa descansar em Deus. Quando você não deve descansar em Deus, é quando você não plantou. Então a colheita, ela é divina, mas Deus
conta com que você faça a sua parte. Se a gente não fizer, Deus não tem matéria-prima para te abençoar, irmão. Então faça e descanse. Uma coisa que eu tenho comigo é que sempre antes de dormir, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu faço uma auto-pergunta. Nem é uma oração. Eu falo, cara, eu dei meu melhor hoje dentro das condições que eu tenho? Se a resposta for sim, irmão, eu durmo descansado. Porque eu sei que é uma questão de respeitar o processo e confiar em Deus. Perfeito. Perfeito. Você fala muito de Deus. Você sempre acreditou em Deus? Sempre teve um relacionamento próximo com Ele? Ou isso foi se fortificando mais depois da fase adulta, algo assim? Cara, eu sempre acreditei em Deus. Eu venho de uma família que tem fé, mas eu nunca frequentei uma igreja, nunca fui assíduo em uma religião. Os meus pais não eram. E com 17 anos eu tive uma lajotada na minha cabeça de Jesus, em uma família que não tinha ninguém, né, que se considerava protestante, né, evangélico, digamos assim. Eu encontrei o meu lugar, e não em uma igreja evangélica, em uma religião, mas na pessoa de Jesus Cristo. Isso não me fez uma pessoa perfeita, mas me trouxe um propósito e um entendimento do porquê que eu estou aqui. E isso, tem pessoas, né, que vão questionar muito. Eu falei, cara, isso aí é pra gente fraco. Eu falei, mas em nenhum momento eu disse que eu sou forte, eu sou muito fraco. Só que a Bíblia diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, o cristianismo é um convite de Deus para que você se torne filho, não por mérito, mas por graça. Nada que eu faça ou deixe de fazer vai fazer com que eu seja merecedor do céu, mas o entendimento de que eu não estou sozinho e que eu posso contar com Deus nas decisões de minha vida e que Ele quer fazer parte como um amigo, como um pai, faz com que o processo seja menos penoso. Vai ser punk, tá? Mas vai ser muito melhor com Ele. Maravilha, cara. Maravilha, ótima mensagem. Obrigado, viu, Tamo Andrew? junto, mano. Obrigado por ter vindo. Pela amizade, Bora vender. por essa entrevista. Tem que vender. Bora cara. vender. Bora vender. Todo mundo que assistiu até aqui, convido você a se inscrever aí no nosso canal no YouTube. A gente vai ter mais conteúdos como esse de entrevista. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com alguém que trabalha com consórcio ou que é vendedor. Tenho total certeza que esse vídeo vai ser muito valioso para essa pessoa. Posso mandar um recado para essa galera? Na hora, manda um recado aí. Talvez vocês estão vendo um canal que não tenha tantos likes, tantos inscritos, mas o Whindersson Nunes, quando ele fez o primeiro vídeo dele, ele também não tinha. Não tinha. E se você se inscreve hoje e você engaja com esse canal, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai servir em alguma área da sua vida, manda para amigo, esteja junto com o cara, veja o crescimento. Você é o único que tem a oportunidade de ver o crescimento de uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que vai ser um dos maiores canais aqui desse YouTube. Salva o vídeo, que quando você estiver lá, eu vou poder ser malo o suficiente e falar, eu falei, eu falei, Mas antes eu falei. Tamo junto, irmão. Tamo junto, velho. Valeu demais, velho.